Esse aí é o nosso assunto. Gostei dessa brincadeira, hein? Excelente. Pessoal, enquanto o pessoal entra aí, vamos ver. Eu tinha até preparado aqui o que a gente vai. Talvez a gente passe um pouco da meia hora hoje, viu? Porque eu tô. Antes da gente falar, então, dessa história do lockdown, alguns de vocês devem ter visto, né? Rodou aí nos grupos de WhatsApp. A Fátima Bernardes, hoje no programa dela, fez um grande desserviço à saúde das pessoas. Até acho que acreditando que estivesse ajudando, não sei. Mas prestou um baita desserviço. Para quem não viu, hoje no programa da Fátima Bernardes, e está lá na Globo G1, lá você pode procurar, eles fizeram uma matéria longa sobre o risco, sobre uma matéria, uma pesquisa da Universidade de Stanford, que foi publicada na revista Nature, que coloca as academias no segundo lugar de possibilidade de infecção, de risco de infecção com coronavírus. Então, tem várias coisas para falar e eu espero que a Fátima Bernardes um dia escute alguma delas. Então, a pesquisa, eu vi aqui a pesquisa, né? Coloca lá em primeiro lugar restaurantes. Por que não faz a matéria por restaurantes? Mas tudo bem. Segundo lugar, academias. E aí a Fátima fez uma coisa completamente errada e estúpida. Eles fizeram, vocês já devem ter visto, no começo da pandemia foi feito isso. Eu lembro que rodou um vídeo aí, não sei quem fez, aí era internacional, o cara colocar uma tinta fluorescente na mão e pegava nas coisas, e se cumprimentava, e aí com pouca luz aparece lá os pontos onde apareceu o que seria o contágio, né? Onde a tinta fica aparecendo. Bom, a Fátima e um outro cara lá fizeram isso, montaram uma micro estúdio ali com uma bola, um kettlebell, os pezinhos, uma bicicleta. O cara passou a tal da tinta na mão, pegou nos pezinhos, nos dumbbellzinhos que estavam lá, passou para ela e ela pegou, e aí ela ficou, e depois ela pegou o kettlebell. Então, ela ficou, obviamente, com a tinta na mão e os equipamentos que eles tocaram ficaram com a tinta na mão, como se tivesse a transmissão do vírus. O que é perfeito, se não fosse completamente errado em relação ao que está acontecendo e sendo feito nas academias desde que reabriram. Tá? Como eu falei no vídeo dessa semana lá do Palp Tips, não há lugar que siga os protocolos mais restritos do que as academias. Dona Fátima Bernardes, se a senhora tivesse ido a alguma academia alguma vez na sua vida, se é que foi, e agora, depois da reabertura, a senhora teria percebido o seguinte: todos os clientes são obrigados a limpar as mãos com álcool gel antes de tocar em qualquer coisa, depois de limpar os acessórios e os equipamentos. E as academias estão equipadas com isso. Tá? Tem gel, tem álcool, tem produto de limpeza em todo lugar nas mãos. Tem academias que dão um frasco de produto para cada cliente. O cliente limpa antes de usar e depois de usar, e antes ele limpa as mãos e depois ele limpa as mãos. Então, esse tipo de transmissão ridículo que você mostrou aí, com a tinta, é muito fácil. Tá? Na asepsia do seu estúdio é muito fácil. Na realidade, as academias estão fazendo um negócio que não é fácil assim, muito bem. E eu não estou falando isso por eu, não. Então, por exemplo, dona Fátima Bernardes, o estado de Washington e o estado de Oregon e o estado do Colorado nos Estados Unidos fazem um relatório semanal, e os outros estados também, mas esses que eu vou mencionar, fazem um relatório semanal das infecções por área, por setor da economia e de atividade. O relatório de Washington, do estado de Washington, do dia 10 de novembro, aliás, o mesmo dia que essa pesquisa sua foi publicada, e eu não sei se a senhora viu outra coisa.
No final da sua pesquisa, no próprio site da sua empresa, no G1, existe a seguinte observação. Primeiro, durante a pesquisa, essa pesquisa foi feita em maio. As academias estavam fechadas aqui e nos Estados Unidos, onde foi feito. Foi feito na cidade de Chicago. Maio. Você acha que é relevante o que foi feito em maio, depois de tudo que nós já passamos? E aí, no final, se a senhora se desse ao trabalho de ler, está escrito o seguinte. Detalhe. Mas há um detalhe. Os dados de mobilidade usados foram computados quando o uso de máscaras era menos prevalente. Por isso, o modelo não leva em conta o uso delas. Eu não sei como foi a pesquisa, com os detalhes, mas foi na época e nas academias nos Estados Unidos isso aconteceu, elas reabriram e não era obrigatório o uso de máscaras, dependendo do estado. Tá? Portanto, foi feito quando não era. Agora, só uma informação para a senhora, dona Fátima Bernardes. Aqui no Brasil, desde o primeiro dia da reabertura, as academias são obrigadas a higienizar tudo, os clientes higienizar, elas medem a temperatura e fazem um questionário se a pessoa teve contato ou se teve algum sintoma todos os dias. Eu, dona Fátima, vou à academia desde o dia da reabertura 3 vezes por semana. Eu tenho que fazer a minha reserva antes no site, responder as 6 perguntas sobre a possibilidade de contato com alguém infectado ou sintoma, todas as vezes. Eu tenho que limpar tudo que eu uso na academia antes e depois do uso, e todas as pessoas que me acompanham lá e que eu tenho visto frequentarem estão com máscara, obrigatoriamente, e estão limpando as coisas. Então é completamente diferente dessa babaquice que a senhora fez. Tá? Muito bem. O estado de Washington publicou no mesmo dia dessa pesquisa aí, e eu vou mostrar aqui para você, dona Fátima, e para quem estiver nos assistindo, o seguinte. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Eles publicam toda semana um relatório de todas as atividades e setores e os graus de infecção. Aqui, desculpe. Pronto. Vou inverter a câmera aqui para vocês poderem ver. Estão vendo? Ó, esse é o relatório do estado de Washington. Então, não dá para vocês lerem, mas eu vou ler aqui para vocês. Então, do maior para o menor, né? Os setores, ó, cuidados com a saúde, que aí é hospitais, pessoal de coisa e assistência social. A contagem de infecções, 7.279. Tá? Isso nesse período, entre um relatório e outro. E aí vai, varejo, fabricação, food service, construção, administração pública, tal, tal, tal. É do maior para o menor. Não existe a categoria academias ou fitness. Não existe, porque não tem infecção praticamente. Mas, vamos dar uma chance para a senhora, dona Fátima Bernardes. Existe uma categoria aqui que provavelmente é onde eles enquadram o fitness e as academias, que é artes, entretenimento e recreação. Essa categoria, digamos que as academias estejam aí, porque a gente não sabe. Porque como a academia não tem infecção praticamente nenhuma, eles nem colocam no relatório. Tá? Você acha que o Departamento de Estado o Departamento de Saúde do Estado de Washington, a senhora acha, Fátima Bernardes, que está protegendo as academias? Por isso que eles não colocaram no relatório? Ou será que é porque não tem nada? Digamos que esteja dentro de artes, entretenimento e recreação. Sabe qual é artes, entretenimento e recreação? O índice de contágio? 1%. Na pior das hipóteses, as academias estariam dividindo esse 1% com as outras áreas. Entretenimento, teatro, cinema, etc., shows, certo? E todos esses juntos, 1%. Tá?
Então, colocar as academias como lugar onde tem maior possibilidade de infecção, em uma pesquisa que foi feita em maio, quando as academias estavam fechadas, é um pouco fora de propósito, dona Fátima Bernardes. Tá? Muito bem. Eu vou mostrar para a senhora o que os estados americanos, que é um pessoal que não é sério, não leva nada a sério, né? Vamos ver, esse pessoal dos Estados Unidos aí também são todos uns brincalhões, os departamentos de saúde, a gente sabe que é tudo gente que não é séria, né? Então vamos ver aqui, ó. Uma tabelinha. Ah, tá aqui no outro, desculpa. Aqui, ó. Só para vocês verem, eu vou explicar melhor o que é. Tá vendo? É uma tabela de algumas orientações de segurança e vários setores da economia. Então, por exemplo, ali nós temos consultórios de médicos, consultórios de dentistas, laboratório, physical therapy, fisioterapia, academias, salões de beleza, salões de cuidados pessoais, varejo e jantar e restaurantes e coisas, tá? Isso aí é isso aqui, ó. Eu fiz uma simulação aqui e não é para mostrar nada. Eu só quero que vocês entendam o seguinte. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Eu acho que vai melhorar o negócio ou não? Acho que sim. Pronto. Quero que vocês entendam o seguinte. O que as autoridades de saúde deveriam estar fazendo? E agora vamos passar para o nosso tema. Aqui no Brasil, em qualquer lugar, em vez de classificar esse local é perigoso e esse, deveriam usar algum sistema. O que aquilo lá que eu mostrei para você está fazendo é isso aqui, ó. Eu simulei isso aqui. Por exemplo, o que é importante a qualidade do ar, o ar fresco, etc. É a renovação do ar. Vocês já ouviram falar disso, certo? É muito importante. O distanciamento social é muito importante. A higienização dos equipamentos, das mãos, das pessoas, de tudo, é muito importante. A possibilidade de rastrear as pessoas para, se houver uma infecção, saber de onde veio, é muito importante. O uso de máscaras é muito importante. Então, eu fiz uma simulação. Aquela tabela que eu mostrei para vocês é do Departamento de Saúde do Estado de Washington, não é minha. Essa aqui é só uma que eu fiz para ficar mais claro, porque está mais visível. Então, vejam lá, supermercados, a qualidade do ar é suficiente e existem índices. Tá? Então, os governos têm que fazer isso, eles têm que comparar cada lugar e ver quais estão providenciando e não. Tem que fiscalizar, tem, mas fiscaliza por amostragem. Assim como os fiscais vão fiscalizar problemas trabalhistas e tudo, bota os fiscais de saúde da vigilância para fiscalizar por amostragem, não vai em 100% dos locais. Então, os supermercados, por exemplo, eles têm uma boa qualidade do ar? Vamos dizer que sim, eu acredito que sim. Os shoppings também, as academias, certamente. Nós sabemos que sim, as academias se adaptaram durante a quarentena para ter a melhor possível. Distanciamento nos supermercados, não sei. Nos shoppings, acho que funciona. Deixei ali uma interrogação. No supermercado, precisa ser muito bem controlado. Nas academias, é muito bem controlado. Tá? A ocupação é limitada, os equipamentos foram separados e muito mais, inclusive, separados do que o que a senhora colocou aí no seu estúdio, dona Fátima Bernardes, que estava tudo um do lado do outro. Nas academias, as pessoas ficam muito mais distantes do que você simulou aí. Higienização, as academias têm tudo e fazem tudo. Os shoppings, duvido. Rastreamento. No supermercado, o supermercado sabe quem foi lá, quando foi, em que horário, qual é o nome e o CPF? Não. O shopping sabe? Não. As academias sabem? Sim. E máscaras é obrigatório em todos eles. E na academia tem gente para reforçar isso o tempo todo. Muito bem. Peço desculpas aqui a vocês. Vou reinverter a câmera. Tá? Mas isso é uma coisa que não deveria estar acontecendo mais. Todo mundo, a imprensa, os negócios, as pessoas, os jovens que foram lá na festa da escola americana, deveriam estar contribuindo agora para a gente sair disso. Tá?
e não contribuindo para assustar mais as pessoas. Dona Fátima Bernardes, minha última palavra sobre isso nessa live, porque o objetivo era outro. Minha última palavra para você nessa live. Você cometeu um erro. Tá? Não sei se proposital ou não. Vá visitar uma academia e veja o que está acontecendo de verdade. E aí, faça a sua matéria. Essa simulação foi absolutamente errada. Ninguém em academia pega no negócio sem ter sido limpo antes. Tá? O distanciamento é muito maior. Então, e outra, da próxima vez, leia a pesquisa inteira a qual você se refere. Porque aquilo que foi publicado no site da sua empresa desqualifica a matéria que você fez. Tá? Mas é óbvio que o sensacionalismo era mais importante, deixar as pessoas assustadas. Tá? O estado de Washington, dona Fátima, o estado do Oregon e o estado do Colorado, nos Estados Unidos, nós temos aqui as informações, é só procurar na internet que você acha, dá trabalho, viu? Não é fácil, não. Dá trabalho. Tá lá. Relatórios do Departamento de Saúde de cada um desses estados. Procure lá as infecções nas academias. Procure lá. E você vai ver o que tem. Aí você vai falar, como é que pode ser as academias o segundo lugar mais perigoso se na prática e na realidade elas não têm infecção praticamente? É menos de 1%. Segundo os relatórios dos departamentos de saúde dos estados americanos. Tenho dito. Gil, Tadeu, eu fala acho, alguma coisa aí para eu tomar eu uma acho água não, aqui, eu acho tranquilo. extremamente, eu acho que tem várias questões, né? Infelizmente a gente se depara com eu acho que são pseudo-formadores de opinião, porque na verdade o que a gente se depara quando a gente olha para boa parte das celebridades é uma alienação. Esse é um ponto. 2, eu acho que a gente tem que estar atento ao cenário do que as pessoas realmente estão morrendo no mundo. Então, só no Brasil, dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, só em 2020, 363 mil pessoas morreram do coração. Por dia, no Brasil, morrem 1.100 pessoas do coração. São 46 mortes por hora. A cada 90 segundos, alguém morre do coração no Brasil. É um dado que são 3 vezes mais do que doenças respiratórias, 6 vezes e meia mais do que doenças infecciosas, 2 vezes mais do que o câncer. E a previsão para 2020 são de 400 mil mortes do coração. Quando a gente olha para a Organização Mundial da Saúde, a previsão são de 18 milhões de mortes no mundo por doenças do coração. Ou seja, se a gente for, então, vamos comparar com o Covid. No Covid nós tivemos, em 2020, 6 milhões de mortes. 5 milhões e meio de infecções e em 2020, no Brasil, o número de mortes no Brasil, 6 milhões no Brasil, né? Número de mortes... 160 e poucos mil. 169 mil pessoas, 169 mil mortes no Brasil. Contra 363 o coração. A questão não é negar o Covid e é entender que os efeitos desse terror criado pelos números, levando em consideração que a gente tem uma média de 85% da população inativa fisicamente, ou seja, já é algo que favorece o problema. Por quê? Que tem uma outra consideração. Acabou de sair uma pesquisa da Unifesp, que inclusive a gente teve vários membros aí que compartilharam, falando do poder do exercício físico sobre o aumento do hormônio irisina, que é um dos elementos que reduz a expressão do gene que favorece a entrada do Covid. E esse gene, que é o tal do ACE2, que é produzido por pessoas com problemas diabetes, hipertensão, alguns estudos estão falando que os remédios de hipertensão aumentam a expressão desse gene, ou seja, existe uma condição que impedir as pessoas de irem na academia é impedir, provavelmente, o principal
elemento efetivo que vai salvar a vida das pessoas. Sendo que é uma imbecilidade as pessoas mostrarem, ok, peguei na chave, ela está contaminada, mas você vai entregar a chave para alguém sem higienizar antes? É óbvio que se você teve contato, aqui ficou a marca da mão. Então isso é uma realidade, que é até um reforço do que você falou. Então, a grande questão é essas questões metabólicas relacionadas ao sedentarismo, que é uma causa mortal, associada com esse medo das pessoas irem nas academias, sendo que está todo mundo respeitando as questões. Na academia, acho que principalmente, não tenho o que falar, é o uso da máscara, é o uso do álcool em gel, distanciamento, não vem todo mundo, enfim. É triste, o que a gente vê, é triste se deparar com uma situação onde um veículo de informação simplesmente lança algo sem realmente verificar, sem ver se realmente isso é um fato ao redor dos locais. E eu acho que a grande questão, acho que eu como diretor técnico aqui da SBPT, a minha grande bandeira de transformação de vidas, de pessoas, é a gente entender que o sedentarismo é um elemento mortal. A cada 90 segundos, alguém está morrendo do coração. A cada 90 segundos, alguém está chorando agora. Isso é maior do que o Covid. Eu não estou dizendo que o Covid não é importante. Estou falando que o sedentarismo é tão perigoso quanto ou mais que o Covid. Não é questão de a gente discutir, só que são vários pontos que a gente precisa levar em consideração como profissionais, que inclusive nosso olhar sobre a prevenção dos aspectos. Eu tive Covid, galera. Eu só não morri. Tive Covid não, galera. Presta atenção no que eu vou falar. Eu sou um sobrevivente. Eu tive 3 tromboses, uma embolia pulmonar e um infarto pulmonar decorrentes do Covid. Eu só não morri por conta do meu preparo físico. Então, acho que a questão e a consideração é essa. Eu não morri, isso todos os médicos falaram. Gil, você não morreu porque você tinha preparo físico. Ou seja, todos estamos suscetíveis às doenças, só que precisamos nos fortalecer aqui dentro. Entender que não tem lógica, desculpa, aí eu entro, é uma opinião minha, não tem lógica poder existir circulação e transporte público, pessoas irem ao supermercado e não poderem ir a uma academia. Desculpa, não tem lógica. Eu queria ver a Tintinha da Fátima num ônibus às 6 horas da tarde. Aonde vai passar a Tintinha lá? Eu nunca vi no ônibus ter frasquinho de álcool gel, de nada, de coisa de limpeza, para que a pessoa, quando pega lá no coisa do banco ou para ficar em pé, se segura, limpe depois ou antes. Eu não vi isso. Mas, enfim, só mais uma informação para a dona Fátima. Dona Fátima, foi feita nos Estados Unidos e no Brasil por uma empresa, uma pesquisa de opinião com os clientes de academia, não com você, porque você não vai. Você deve ter um personal que eu tomara que não seja da SBPT, eu rezo que não seja, né? Porque se fosse, ele deveria ter te falado alguma coisa, ou pelo menos hoje já devia ter te ligado agora e falar a bobagem que você fez. Mas as pessoas que realmente vão nas academias, nos Estados Unidos e no Brasil, tá? Depois da reabertura, sabe qual foi o grau de aprovação de quem usa a academia em relação às medidas de segurança? 95%. De 0 a 10, as pessoas deram em média 9,5 para as medidas de segurança. É aprovação total nas academias, no Brasil e nos Estados Unidos. Uma pesquisa com mais de 120 mil pessoas, frequentadores de academia, depois da reabertura. Se quiser, eu te mando, tá? Muito bem, vamos lá. Nosso tema aqui, gente. Hoje o tema era outro, infelizmente tem a ver com isso. E graças a dona Fátima e a essa matéria, provavelmente o nosso tema ficou mais real agora. A probabilidade de nós termos um novo lockdown nas academias, depois da eleição, ficou mais real agora. Porque é óbvio que a nossa live não vai chegar para ninguém como chegou o programa da dona Fátima.
Muito bem. Eu já falei que eu tinha preparado falar o negócio dos Estados americanos, né? Para quem não viu o meu vídeo, entra no YouTube meu lá do Mister Connect, quem quiser também. Ontem eu publiquei aqui no Instagram, mas no Mister Connect, não na SBPT, o vídeo que eu fiz sobre essas informações dos Estados americanos aí, da possibilidade do lockdown nas academias. Tá? Já rodou bastante, já teve quase 3 mil visualizações em 24 horas, um pouco mais aí. Dá uma olhada lá, se você não viu. Mas eu já falei alguma coisa, eu mostrei aquela tabelinha, é aquilo que vocês, governantes, vocês deveriam pedir para o pessoal da saúde fazer um negócio daquele. Quais são os setores? Esse. Esse setor tem isso? Tem. Tem isso? Tem. Tem isso? Tem. E vai fiscalizar. A obrigação de fiscalizar é de vocês. Nós pagamos o funcionamento do governo e dessa máquina toda para que vocês fiscalizem. Nós, academias, queremos ser fiscalizados. Que é para evitar essa bobagem que foi feita hoje. Tá? Vamos falar aqui com vocês, nossos queridos personal trainers. Membros e não membros da SBPT. O que existe essa possibilidade, né? Parece, em algumas cidades no sul, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, cidades menores, já foi decretado lockdown de novo, inclusive das academias. Tá? A gente espera que dure pouco, mas foi. Existe uma possibilidade, todo mundo está falando, de que depois da eleição, que é esse domingo, né, definidos aí os coisas, sejam decretados em mais cidades. Caso isso aconteça, e a gente espera que não, o que o personal trainer pode fazer, né, para minimizar os problemas que a gente teve lá no começo da primeira vez na quarentena, que pegou todo mundo de surpresa. Então, basicamente, eu acho que assim, a primeira coisa é discutir com os clientes, seus clientes, já essa semana aqui, para quem atende cliente em academia ou em estúdio, é óbvio, né? Discutir já como vai ser o procedimento, o que vocês vão fazer, como vão dar continuidade ao treinamento, caso isso aconteça, né? Caso isso aconteça, caso tenha que fechar a academia onde você leva o seu cliente para treinar, onde você atende, ou o seu estúdio tenha que ser fechado. Já discute agora, para evitar que a pessoa pare de treinar novamente, né? As pessoas que voltaram sabem de tudo que está sendo feito, mas se elas forem privadas da sua liberdade de escolher o lugar onde treinar, você deve já se preparar. Então, uma coisa já discute, vamos fazer assim, vamos fazer online, vamos fazer assado, eu vou na sua casa, não sei quais são as alternativas, mas é bom você discutir já com os seus clientes. Tá? De preferência, não parar nenhum, né? Para que nada daquilo que o Gil colocou aqui muito bem, para que os nossos clientes não estejam sujeitos a todas essas enfermidades. Porque ao Covid, todos nós estamos sujeitos. Mas se tem alguém que está protegendo as pessoas do Covid, são as academias e os personal trainers. Outra coisa, reforçar, depende de como você estiver agora, você personal, as medidas de segurança suas com os seus clientes. Eu acredito que tem gente que já deve ter dado uma flexibilizada desde o início, porque no início levava o álcool gel, fazia passa em tudo, tal. Bom, vamos de novo. Né? Todas aqueles itens reforçadíssimos, né? Para que o seu cliente tenha mais confiança e sem o estresse do começo, exatamente, Marcos. Agora já é mais tranquilo. Mas é bom todo mundo se preparar. Outra coisa, qual tecnologia, isso é muito importante, você vai utilizar se for voltar, né, às aulas online. Se você vai usar a mesma coisa que você usou, sei lá, o WhatsApp e tal, existem outras possibilidades. O ideal é que isso melhore, que cada vez você prepare uma forma de ministrar suas aulas online melhor do que antes.
né? Então, existem várias coisas, já começa a pensar nisso, já começa a se preparar, porque esse negócio do o online veio para ficar é verdade, né? Tem muitos clientes que já, muitos personagens que voltaram e metade ou mais da metade dos clientes continuaram no online porque se sentem mais seguros e preferem, né? Então, você deve melhorar ao máximo essa coisa, porque daqui a pouco as pessoas vão estar selecionando também isso. Pô, esse cara dá aula no banheiro da casa dele, lá, com as cortinas atrás, não sei o que lá, com os cachorros passando do lado, legal. E o outro tem um esquema um pouco mais profissional. Lembre-se, seja profissional. Por mais intimidade que você tenha com os clientes, você deve ser o mais profissional possível, né? E é óbvio, reforçar agora e o tempo todo a importância de se manter ativo. Para os que não têm entendido, tem muita gente que tem clientes novos agora, depois que acabou a quarentena, e lá, muita gente com muitos clientes novos. Esses clientes novos provavelmente já estão ligados. Então, agora é a hora de reforçar em todos a importância de não parar, né? De se manter ativos, com e sem você. Se for assim, inviável para aquele cliente, né? Tem gente que tem cliente idoso que não consegue fazer nada online, que não tem, teve esse problema. Espero que você já tenha se preparado para isso também agora. Mas tem que pegar alguém da família do idoso e ver se existe a possibilidade de alguém estar lá na hora coordenando e ajudando, tal. Mas se não houver, mesmo assim, reforce nos seus clientes, mesmo os que não estarão com você agora, a importância de manter-se ativo. Caminhada, exercícios com o peso do corpo, o que quer que seja. É isso, Gil? Quais os preparativos aí? Então, eu acho que você foi muito pontual e cirúrgico, que é primeiro a necessidade do diálogo, já se preparando. Eu acho que a gente tem que ser muito claro com os nossos clientes, falando, estamos aí com a previsão de fechar as academias e a única meta minha é que você continue tendo saúde, que é o seu maior patrimônio. Isso é uma coisa que tem que ser muito clara. Os clientes precisam compreender que se eles perderem saúde, eles perderam tudo. E que a grande fonte, galera, entenda o seguinte, treinadores, a grande fonte de saúde desses clientes estão nas palavras, no convívio junto do treino de vocês. Vocês são fonte de saúde. Então, essa conversa precisa ser clara, precisa ser franca, que eles precisam continuar. Essas questões de reforçar os cuidados é uma coisa assim, que é importante e uma coisa que me chama atenção, né? Vocês precisam dominar melhor e de uma maneira mais treinada. Vocês precisam treinar o domínio de que plataforma vocês vão usar. Concordo com o Tadeu que vocês precisam sair da situação de eu vou tentar X ou Y. Escolhe uma plataforma de verdade. Paguem masteriza essa. Seja o mestre do WhatsApp online. Entendeu? Ok, exatamente. Faça a melhor. Vai usar o WhatsApp? Exato o que o Tadeu falou. Prepara o ambiente, tome cuidado com essas questões. Porque isso vai fazer a diferença na percepção da qualidade do cliente. E vocês precisam já pensar numa estratégia. Qual é a estratégia? Vocês já precisam responder. E se agora for decretado o lockdown? Quem impede de sair uma porra de notícia agora dizendo que agora vai ser decretado o lockdown? Então vocês já precisam agora, urgentemente, parar para pensar numa estratégia de como vão continuar todo esse serviço. Que tem uma questão, galera, importantíssima, uma informação técnica. É até um palavrão. A gordura é um repositório do vírus. Presta atenção, a gordura corporal, por isso que o obeso ele tem maior sensibilidade, ele sente mais o Covid, porque a gordura é um depositório. Entendam que precisamos sim incentivar nossos clientes a evitar o aumento da gordura corporal. É aquela história que eu falo, não é a gente discutir o emagrecimento, a porra de secar a barriga, é perder gordura e ganhar saúde, ganhar vida, galera. Então, Tadeu, eu acho que estamos muito alinhados aí
nessa jornada. Você está correto. Isso aí. Então, não vamos estender mais, gente. Vamos torcer para que isso não aconteça, para que aqui em São Paulo o Dória põe a mão na consciência, pense no que está sendo falado, que tem alguém lá na equipe dele que realmente leve a sério, não as academias, mas um método decente de avaliação. Por exemplo, o que eu coloquei lá, alguma coisa daquele tipo, que é o que está sendo usado nos Estados Unidos. A comparação dos protocolos de segurança utilizados e a possibilidade de utilizá-los em cada um dos segmentos. E aí sim fazer uma avaliação. Ó, aqui nós temos que tomar cuidado, aqui lá, e se for o caso, fazer o fechamento. Ninguém é contra. Tá? Eu sou a favor do fechamento das festas com 400 moleques, como aconteceu na escola. Eu sou a favor de proibir. Né? Porque os moleques estão nem aí, as consequências para eles dos vírus, graças a Deus, são muito baixas, geralmente não dá nem coisa, e eles se empolgaram. Agora, você vai botar gente de 16, 17 anos, 400 pessoas juntas, você acha que eles não vão se encostar, não vão se pegar? Muito bem. Então, que sejam usados critérios verdadeiros, critérios lógicos para isso. E o meu último recado, Fátima Bernardes. Tenho certeza que você fala inglês. Shame on you. Shame on you. Uma vergonha o que você fez hoje. Não por ter falado sobre uma pesquisa que foi divulgada. Um direito de todo mundo. Mas a simulação que você fez lá da academia de pegar os negócios com a tinta foi mau caratismo. Porque eu acredito que você sabe que não é assim que é feito nas academias. Shame on you. Boa tarde, pessoal. Sorte e vamos trabalhar. Todo mundo. Grande abraço. Beleza, Deu. Abraço, galera. Abração.